Com Amém. vocês, Pedro Estivale, gente. Pode sentar, pessoal. Fica à vontade. Muito bom estar aqui novamente. É a quarta vez que eu estou aqui, não? Quarta vez que eu estou aqui. Acho que o pessoal gostou um pouco, né? Outra sem opção, né? Acho que não, né? Pessoal, quem já me viu trazer alguma palestra, levanta a mão. Quem nunca viu, levanta a mão também. A maioria. Eu vou... o slide eu posso passar por aqui? Pode ser? Já tá na agulha aí? Tá. Eu vou contar rapidamente, não vou contar porque é a primeira vez que eu estive aqui, contei de maneira mais detalhada a minha história, mas muito rápido mesmo, por causa do tempo que a gente tem aqui hoje. Mas é importante você conhecer a história de quem está aqui em cima falando com vocês. Concorda comigo ou não? Pelo menos rapidamente. Se você vê os números, porque geralmente o pessoal se apresenta falando dos números, né? Então, empresa com 3 mil funcionários, as empresas foram avaliadas em 2017 em 350 milhões de reais. É tudo muito bonito esse número, maravilhoso, mas não tem ideia de onde eu saí. Eu venho de uma família muito pobre, pobre mesmo. Comecei a trabalhar com 14 anos de idade no Senai da Mercedes-Benz do Brasil, lá em São Bernardo do Campo. Trabalhei 12 anos na Mercedes e eu não quis empreender desde pequeno porque meu pai era caminhoneiro autônomo, já tinha tentado fazer vários negócios, não deu nada certo. A gente passou necessidade realmente ali na parte financeira, não de amor e carinho e atenção dos meus pais, isso não, mas na parte financeira sim. E meu pai falou, filho, você não vai empreender, você vai trabalhar numa grande empresa, você vai estudar, vai tentar ser um executivo. E aí ele matou a vontade de empreender dentro de mim, porque com ele não tinha dado certo. Não faça isso com seu filho, tá? Certo? Comece por aí, não faça isso com seu filho. Então, eu acreditei nisso, fui trabalhar no Senai, aí trabalhei 12 anos, porque numa grande empresa tem estabilidade, fora da grande empresa não tinha estabilidade. E depois de 12 anos, graças a Deus, eu fui demitido. Olha que beleza. Cadê a estabilidade? É, não é? Não tem estabilidade, é, não é? Se você está buscando estabilidade, tem um lugar que é bem estável, é tranquilo, é sossegado, chama cemitério. Lá é bem tranquilo, fica lá, ninguém reclama, né, não é? Mas fora dali tem risco. E é maravilhoso, porque inclusive eu aprendi que o lugar mais seguro que existe é correr no risco junto com Deus. Certo? Esse é o lugar, e aí tem que estar em movimento, tem que estar crescendo. Estabilizado, Deus também não está ali, Deus já foi e você ficou. Então tem que estar em movimento. É ali que você está correndo risco e Deus está junto contigo, porque Ele fala, vai filho, vai que eu estou contigo, vai que eu estou contigo. E aí foi demitido, mas não caiu a ficha ainda, porque imagina só, você ser doutrinado desde pequenininho, para não empreender. Então, mesmo com o pé na Zona Sul, que eu tomei, mesmo assim não caiu a ficha. E eu continuei na carreira executiva. E, para resumir, eu me tornei diretor de uma multinacional alemã aqui no Brasil. E essa empresa tinha o seguinte princípio: pegava sempre nos países, estava em 18 países, por exemplo, estava no México, na Alemanha, em Portugal. Eu conhecia os 18 países que a empresa está estabelecida. Mas ela tem o seguinte princípio: no México, quem é o CEO lá é um mexicano. Na Espanha, é um espanhol. Em Portugal, é um português. E no Brasil, tinha que ser um brasileiro. E me escolheram, por obra divina, não foi pelo currículo, acredito. Eu tenho até um currículo legal, mas muito inferior do que muita gente por aí. E aí me levaram para conhecer as unidades. Trabalhei um tempo na Espanha, trabalhei um tempo em Portugal, trabalhei um tempo na Alemanha, trabalhei um tempo no México, aprendendo toda a parte técnica para vir para o Brasil e implantar a empresa aqui no Brasil. E nós começamos a empresa, aí eu me tornei CEO dessa multinacional alemã aqui no Brasil. Não era convertido ainda, eu achava que conhecia Deus, mas não conhecia Deus. Eu achava que, aliás, é o seguinte, se o que você conhece de Deus é o que o pastor falou para você, é o que você leu na Bíblia, você não conhece Deus. Como assim? Ele está falando coisa errada? Não, não está falando coisa errada. Mas você ouviu falar de Deus, você leu sobre Deus, agora conhecer Deus é caminhar com Ele. Eu achava que conhecia Deus, mas não conhecia. Não tinha experiências com Ele. Não era nem convertido, eu estava para o lado errado, inclusive. E aí, me casei aos 30 anos, já era diretor dessa multinacional, me converti numa aula de inglês. Olha que doideira. Muito louco, né? Um rapaz veio dar aula para a gente, e ali que me despertou a empresa como ministério. Ele veio dar aula para a gente, 19 anos, eu tinha 30,
já estava casado, eu e minha esposa. E aí eu falava para minha esposa assim, Carla, esse menino é esquisitão. Ele é diferente. Tem algo nele que eu não sei o que é. O Espírito Santo, gente. Aí eu falei, tem uma sabedoria com 19 anos de idade, ele fala umas coisas que não... Eu falei, Leandro, de onde você tira essas coisas para trazer aqui para a aula? Ah, da Bíblia. Eu falei, não, filho, na Bíblia não tem isso não. Tem. Eu falei, não, eu tenho uma Bíblia lá na cabeceira da minha cama, eu tento ler aquele troço, inclusive, eu tenho um monte de dúvida. Quem é que já tentou ler a Bíblia antes de verdade do Espírito Santo habitar em você? E não entendia patavinas. Não é só comigo não, né? É com todo mundo, né? É muito louco isso, não é? Porque a Bíblia é revelada de dentro para fora, não é estudada. O Espírito Santo que vai te revelando, vai te abrindo os olhos, né? Ele falou, posso trazer a Bíblia em inglês na próxima aula? Eu falei, traz que eu quero ver. E ele começou a evangelizar a gente nas aulas em inglês, com a Bíblia. Nós aceitamos Jesus ali na aula de inglês. E aí, ele não falou de religião em nenhum momento. Falou de Deus o tempo inteiro. E aí, falou assim, ó, todo domingo eu vou nesse lugar aqui. E colocou um endereço em cima da minha mesa e foi embora. Aí no domingo eu falei para a Carla, minha esposa, vamos lá? Ela falou, vamos. Onde? Lá naquele lugar lá que o Leandro fala que vai todo domingo. Eu nem sabia onde que era. Falei, vamos lá, então vamos. Aí cheguei na porta assim e falei, eita nós, é igreja de crente. Onde eu fui cair? Eu nunca mais saí. E ali a gente entregou a vida de verdade para Jesus. E aí, pela primeira vez, assim, depois, só que foi muito louco. Assim, logo que eu me converti, Deus me mostrou a vida que eu vinha levando até o momento, que era para agradar o meu pai, para fazer aquilo que meu pai gostava, para o meu pai me amar. Você já vai entender, vou falar um pouco sobre isso já mais detalhadamente, mas guarda isso. Tudo que eu vivia até aquele momento era para agradar, porque eu achava que se eu fosse incrível, se eu tivesse sucesso, se eu realmente seguisse os caminhos que meu pai queria, meu pai iria me amar. E Deus me mostrou que aquela não era a vida que Ele tinha planejado para mim. E eu tive uma crise de estresse e síndrome do pânico. Fiquei 40 dias sem conseguir sair de casa. Só que daí eu fiz uma coisa que eu acho que o inimigo não pensava que eu ia fazer. Eu mergulhei mais forte ainda na palavra, de uma maneira que eu nunca tinha feito na minha vida. E Deus me curou na sacada do prédio que eu morava, sem uma gota de remédio. E aí eu fui para um culto, saindo dali, era no domingo. Falei, cara, estou curado, vamos para o culto. Ele falou, como assim? Você não está conseguindo nem sair de casa, com síndrome do pânico. Eu falei assim, eu estou curado, Deus acabou de me curar. E fomos para o culto. Eu não escutei nada que o pastor falou aquele dia. Era uma pastora, inclusive, a pastora Dinéia, o nome dela, que pregou aquele dia. Mas Deus falou comigo o culto inteiro. Exatamente trazendo novamente o que Ele tinha preparado para mim e o que eu estava vivendo. E ficou muito claro que aquela não era a minha história. Eu falei, Deus, então já entendi. Eu era diretor dessa multinacional, estava afastado. Eu falei, então eu vou pedir a conta. Amanhã, segunda-feira, eu vou pedir a conta. Deus, só me fala para onde é que eu vou. Ele falou, primeiro pede, depois eu falo. Ele estava querendo realmente trabalhar a minha fé, porque eu confiava na força do meu braço. Para pensar, 30 anos, essa carreira que eu contei para vocês aqui, casado, tudo tinha dado muito certo na minha vida. Independente de Deus. Está entendendo? E aí eu falei, Carla, eu vou pedir a conta amanhã. Ela falou, tem certeza que foi Deus? Eu falei, tenho, então pede que eu estou contigo. E aí falei para os meus pais, meu pai, você está maluco, você está louco, olha o emprego que você tem, o emprego dos sonhos. A família inteira queria ter o emprego que você tem. Você tem diretor de multinacional, hoje você ganha muito bem, você viaja o mundo inteiro. Eu falei, não, eu falei, pai, não é isso que Deus tem para mim. Ele falou, como assim? Porque imagina só, me converti, a gente falava de Deus feito um doido, né? Tive crise de estresse, fiquei em casa 40 dias sem conseguir sair de casa, aí primeira vez que sai, vai na igreja e fala que vai pedir a conta. O cara ficou louco, ficou doido. Aí eu pedi a conta, segunda-feira. Falei para o alemão assim, liguei para o alemão, Mr. Hartmann, eu queria pedir a demissão, você vai para o concorrente? Eu falei, não, Deus não falou para onde eu vou ainda. Ele falou, é melhor ir embora mesmo, ficou doido, né? Deixa ir embora, né? Ficou doido, vai embora. E aí eu comecei a empreender. E aí foi uma maravilha, gente. Eu quebrei. Olha que beleza. E na minha cabeça era impossível quebrar. CEO de multinacional. Conheço tudo.
Só que eu não conhecia a coisa mais importante, que é de verdade o princípio daquilo que Deus queria fazer comigo, que a empresa tem que ser um ministério. Se eu tivesse dado certo ali naquele momento, eu teria continuado exatamente como eu tinha feito quando era CEO. E não era aquilo que Deus queria. Porque pense o seguinte, eu estou aqui hoje porque eu sou fruto de uma empresa que é um ministério, que é a empresa do Leandro, que dá aula de inglês, que na verdade o que ele quer é evangelizar as pessoas. Então a minha empresa também tem que ser um ministério. E aí eu parei tudo, reorganizei. E aí foram essas empresas que apareceram no Fantástico. E depois disso, abri o Instituto Deuan, que é onde eu preparo empresários para realmente montar a empresa, para ter muito sucesso. Tem alguns mentorados meus que estão aqui. Levanta a mão aí, ó. Ó, é tudo bonitão lá. Que caminham comigo, inclusive. Realmente que a empresa é um ministério. Só para resumir a minha história rapidamente. Tá? E acredite, se eu conseguir um nível de sucesso que está só no começo, você tem uma história muito maior ainda com Deus. Acredita em mim. Quando eu falo isso aqui, ó, você é mais que vencedor, se joga. Medo não pode fazer parte do seu vocabulário. Dúvida não pode fazer parte do seu vocabulário. Insegurança não pode. Você já é. Se você crê no que está na Bíblia, ela fala que você já é mais que vencedor. Concorda comigo? Só que para vencer tem que ter luta. Sabe o que é muito louco? A gente quer a vitória, mas não quer lutar. Não estava previsto, mas tem como colocar aí João 16, 33? Eu acho que é isso, se não for. Tem como colocar aí? Não estava previsto, mas me veio na cabeça agora, eu vou falar para vocês. Bom, só para vocês entenderem o que eu quero dizer aqui. Dá para colocar, não? Deixa eu ver se é 16, 33. É que nesse mundo tereis aflições. Coloca aí, só para gente, só para desenrolar um negócio, que é muito importante vocês entenderem isso, gente. Arrumei pro cara do som lá, não é? Não estava nada combinado. Não é? Ó, João 16, é esse mesmo. Jesus falando, tá? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Aqui está escrito, então, que é normal ter aflição, não está? Não! É isso que eu quero quebrar. Não, vamos ler português, vamos arguir, né, não é? Vamos lá. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflição. Você vive no mundo ou vive em Cristo? Então você não vai ter aflição, você vai ter paz. Não está dizendo que você não vai ter desafio, vai ter muito problema, muito desafio, mas vai ter a paz que excede todo entendimento. E todo mundo ensina isso errado, fala que é normal ter aflição e não é. Ensina errado. Eu vejo um monte de crente falando, não é normal ter aflição. Jesus falou que nesse mundo a gente vai ter aflição. Não, ele fala que nele você vai ter paz. Ou você tem paz, ou você tem aflição. Não tem como ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então, deu para entender? Então, gente, você é mais que vencedor. Pode voltar para a minha apresentação, por favor. Você é mais do que vencedor. E você tem que crer que em Cristo, apesar dos problemas, você vai ter paz. A paz que excede todo entendimento, ou seja, doidão. Como é que esse cara está tendo paz passando por isso? O mundo não entende, mas em Cristo você tem paz. Está entendendo? Então, empresário, você tem que amar problema. Como assim, Pedro? A sua empresa é para resolver um problema. Tem que amar problema. Amar, resolver problema. E aí, você tem que criar problema bom para você. Criar um problema, você, por exemplo, esse ano eu vou duplicar meu faturamento. Acabou de criar um problema. É ou não é? Porque vai ter que fazer um monte de coisa que não fazia antes. E se você não arrumar problema bom, os problemas ruins vão ocupar o seu dia. Aí vai ficar assim, ó, a mulher que reclama que a toalha ficou em cima da cama molhada,
a sogra que não sei o quê, o vizinho que não sei o que lá. Aí você fica se enroscando com um monte de problema ruim por aí. E desfoca do problema bom. Cria um problema bom, grande de verdade. Um problemaço. Para dobrar de tamanho, para abrir umas 5, 6 unidades. Você vai ver que não dá nem tempo de pensar nesse probleminha. Você escolhe a batalha que você quer lutar. E aí, a batalha que você escolher lutar, se você estiver em Cristo, você já é mais do que vencedor. Só que tem luta. Ele não prometeu que não ia ter luta. Ele prometeu, ó, luta comigo que você não vai ter aflição. Você vai ter paz, apesar da doideira que você vai passar. E é incrível o que o Ícaro falou aqui. Daria para a gente encerrar o dia aqui e ir embora, gente. Concorda comigo ou não? Só que Deus tem sempre mais. E está muito linkado com o que eu vou falar aqui, muito linkado. Porque ali ele falou muito de quem nós somos, certo? E aí, quando eu tive... É o de baixo, né? Opa! Quando eu estive aqui, a última vez, eu mostrei isso aqui, que é como tem que funcionar uma empresa. Quem estava aqui viu isso aqui? Eu não vou falar sobre isso, tá? Mas o que acontece? O bispo falou sobre visão, não falou? Está ali, faz parte. Aí o André veio e falou sobre metas. Está aqui, faz parte. Certo? Olha só, é um pedacinho de tudo que tem que ter na empresa. Metas tem uma partinha aqui, visão tem ali, para você ver como tem tanta coisa. Só que eu não vou falar de parte técnica hoje. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você que tem uma visão grande para a sua empresa, tem metas. Quem aqui já descumpriu as metas? Só eu não? Acho que não, né? Cara, você sabe o que tem que fazer, você escreveu, você está estabelecido, e você vai lá e não faz. Concorda comigo? Onde que está esse problema? É que você não quer? Lógico que você quer. Inclusive você escreveu. E aí tem várias ferramentas para você estabelecer e medir os indicadores. Por exemplo, eu uso o BSC, que é Balanced Scorecard. Tem um monte de ferramentas para você estabelecer suas metas, uma metodologia de medir, acompanhar essas metas, ferramentas de gestão. E por quê? Sabe por quê? O problema está lá no comecinho, ó, esse carinha aqui, ó. O problema está em você, meu irmão. Em mim também. Quando eu falo você, entenda que é comigo também, tá? Você quer acabar com os problemas do mundo? É só tirar todos os seres humanos aqui da Terra. Acabou com o problema. A pessoa fala, vamos salvar o planeta. Não, o planeta não precisa de salvação. Quem precisa de salvação somos nós. Certo? Inclusive, se tirar todo mundo daqui, a natureza se refaz sozinha. Só que Deus criou esse mundo para o homem, exatamente com... Por isso que está muito... O Espírito Santo é maravilhoso. Eu não combinei com ele o que ia falar, né? Nós falamos assim, vamos nessa parte mais emocional. Então, eu não vou tratar de parte técnica com vocês. Eu quero tratar realmente da parte mais emocional, daquilo que está travando sua vida. Por que, apesar das técnicas, não está funcionando? Está parado, não bate a meta, não cumpre a visão. E o que o Ícaro falou que Deus fez esse mundo e deu ao homem. Por quê? Nós é que vamos fazer a vontade de Deus acontecer aqui na terra. Deus não vai descer para fazer. Cristo já veio, já mostrou como é que era, e falou assim, ó, hashtag partiu o céu, estou indo embora, certo? Aí, ele fala o seguinte, tudo que você pedir para o Pai em meu nome, Ele vai fazer, ou seja, Ele deu uma procuração no nome dEle, para você fazer em nome dEle. Quem tem empresa aqui? Levanta a mão. Se eu falar para você, ó, você vai ficar 10 anos fora da sua empresa, pega alguém e dá uma procuração total para fazer tudo em seu nome. Está fácil de achar alguém assim, não? Jesus fez isso contigo. Falou, estou indo embora, mas tudo que você pedir para Deus em meu nome, para implantar o reino, Ele vai fazer. Tem uma procuração aqui. E você vai fazer coisas maiores que eu fiz, Ele falou ainda. É isso que Deus deixou para você. Então Ele não vai vir aqui para fazer. A vontade de Deus vai ser feita através de você nessa terra. É você que vai fazer cumprir tudo isso. Só que para isso, a gente precisa saber aqui. E essa pergunta é tão profunda, mas está tão banalizada. Quem é você? Aqui está a resposta por que você não bate suas metas.
quem é você? Sem falar a sua profissão, sem falar o seu nome, sem falar onde você mora. Quem é você? Ah, sou engenheiro. Não, não, isso é a sua profissão. Quem é você? Você é filho de Deus. Essa é a sua identidade. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é representante de Deus aqui na terra. Você tem um propósito gigantesco de fazer a vontade de Deus acontecer aqui na terra. É você, ele confia. Deus é doidão que ele confia em você. Porque ele falou assim, ó, meu filho, porque ele te planejou antes da fundação do mundo, te criou para você morar nessa época aqui do mundo. Você não está aqui por acaso. Todos os seus dias foram planejados, está lá no Salmo 139. Todos eles escritos e registrados no livro da vida. Está tudo planejado, não quer dizer que você vai colocar em prática o que ele planejou. Planejamento é uma coisa, execução é outra. Mas ele te planejou para estar aqui essa época do mundo, para executar algo grandioso. Esse que você é. Mas o que está te atrapalhando? É tudo o que acontece na parte espiritual e na parte emocional, que o interesse do inimigo é que você não cumpra esse planejamento. Tudo bem que o inimigo tem ação, mas tem coisa que aí é você mesmo. Certo? O diabo às vezes está até com depressão, tanto que o povo culpa ele, né? Porque tem muita coisa que é você que está fazendo. É óbvio que a gente vive num mundo caído. A gente não vive num mundo que tem aflição. Um mundo, certo? Mas, se você entender a sua identidade, quem você é de verdade, e por que você faz o que você faz, por que certas coisas te atraem, por que certas coisas não te atraem. E aí, quem você é, não é fazer, olha, eu preciso fazer um autoconhecimento, não é isso. O que a psicologia fala, vou te falar por que está errado isso. Eu não quero saber quem você é hoje. Eu quero saber quem você deveria ser em Deus. Entendeu a diferença? Não adianta fazer, olha, não, eu vou fazer um mergulho para dentro para descobrir quem eu sou. Quem você é hoje não me interessa, eu quero a versão correta. O DNA íntegro que Deus criou, o que Ele planejou, que acredite está aí dentro. Esse ser maravilhoso, assim, incrível, capaz de fazer grandes coisas que está aí dentro, como em formato de semente. É essa pessoa que eu quero saber quem é. Gente, eu oro todos os dias. Deus, eu sou teu filho, mas me ensina dia a dia o que é ser filho de Deus de verdade. Eu estou aprendendo dia a dia. Busque isso com todas as suas forças. Só que, enquanto a gente não entender os problemas que tem aqui dentro, a gente não consegue bater as metas, a gente não consegue seguir em frente. Vamos lá, eu vou tentar dar alguns exemplos para ficar claro o que eu estou querendo dizer, porque banalizou muito essa pergunta. Se você olha para essa árvore aqui, o que mais te chama atenção? Os frutos, né? Certo? O que mais chama atenção são os frutos. Mas eu deveria olhar essa árvore assim, ó. A parte de baixo, a base. E aí, tem uma tríade aqui, prosperidade, riqueza e abundância. Que é a vida de quem é mais do que vencedor. Tem prosperidade, tem riqueza e tem abundância. E que são coisas distintas, prosperidade, riqueza e abundância. O que mais chama atenção é o fruto, mas nós não deveríamos focar no fruto. E sim, se transformar nessa árvore frutífera. Porque, vamos começar passo a passo, é muito importante, gente, eu queria que você prestasse muita atenção, se tirasse, de repente, algo que explicaram de forma diferente para vocês, para deixar isso entrar. O que é prosperidade? Ausência de necessidade. O que mais? Fala aí, gente. Vamos aproveitar e vamos falar. Eu tenho um abençoado que abriu a boca lá. O que é? Conseguir fazer as coisas com sucesso. Tudo isso tem a ver. Se eu for olhar a etimologia da palavra prosperidade, é prosperar. O que se espera de você? Prosperidade vem daí. A etimologia da palavra prosperidade. Deus te planejou aquele ser que eu te falei que é maravilhoso, incrível. E Ele espera algo de você. Prosperar é se tornar aquilo que Deus espera de você.
Porque você foi lançado aqui como uma semente, exatamente como essa árvore aqui, ó. Dentro de uma semente tem todo o DNA de uma árvore incrível, gigantesca, frutífera, maravilhosa, enorme. Mas você olha para ela e vê uma semente, falando, aqui dentro tem uma árvore. Imagina se você nunca tivesse visto uma árvore de verdade, eu te entregasse uma semente. Está vendo aqui, ó? Isso aqui é uma árvore de 5 metros de altura. Como assim? Não, isso aqui é um negócio. Dentro ali tem um DNA. E colocado no terreno correto, regando, ela morre, não sei se você sabia disso, morre para germinar. Você tem que morrer para aquilo que seus pais te ensinaram. Está lá na Bíblia. Não foi com prata e com ouro que você foi comprado, foi com um preço muito maior para que você se despojasse da vã maneira de viver que recebesse dos vossos pais. Porque o seu verdadeiro pai é Ele. Então, dentro de você, exatamente como essa semente, tem todo o DNA, todos os dons necessários para você se tornar isso aqui, ó. Só que, diferentemente, uma semente não tem problema de autoestima. Uma semente não tem medo. Uma semente não tem abandono. Uma semente não tem humilhação, não teve nenhuma ferida emocional na vida dela. Então, ela não está nem aí para o que pensam dela. Jogou ela na terra, ela vai morrer, germinar e vai se tornar essa árvore aí. É aí que barra a prosperidade. Tudo que foi colocado de fora para dentro da gente para matar essa semente que tem em nós para que a gente possa se tornar essa árvore frutífera. Então, prosperidade, o que é prosperar? É se tornar tudo aquilo que Deus planejou para você. E aí você crescendo, você vai criar esse caule, esse conjunto de raízes e caule, que é a riqueza. O que é a riqueza? É a força que você vai ter quando você realmente adquirir riqueza. Quando você tem riqueza, um país rico, um país que tem riqueza, riquezas naturais, por exemplo, é um país forte. E aí, quando você adquire riqueza, patrimônio, aqui envolve-se a parte financeira, patrimônio, riqueza na parte física, tudo. Toda a riqueza mostra a sua força. Você é capaz de mudar situações. Você tem força para executar as coisas. Você tem potência de vida para ir longe, que é a riqueza. E a abundância? A abundância é a copa da árvore. E conforme a sua copa, é a capacidade de você ter os frutos, gerar os frutos. Só que, o que acontece? Ao invés de a gente acordar todos os dias para se transformar nessa árvore maravilhosa, a gente acorda todo dia e corre atrás do fruto. Já percebeu? Se você correr atrás do fruto, você escolheu lutar a batalha de conseguir o fruto do dia. Você conseguiu o fruto do dia, o que você vai fazer com ele? Comer. Aí no dia seguinte, tem que correr atrás do outro fruto. Você deveria acordar todos os dias para se tornar essa árvore maravilhosa, frutífera. O que acontece se eu arrancar todos os frutos dessa árvore aqui? Ela vai ficar deprimida? Chateada? Vai culpar o governo? Não, né? Ela vai gerar outros frutos. E se eu tirar todos os seus recursos, todos os seus frutos hoje? Como é que você ficaria? Se você de verdade já se tornou essa árvore frutífera, você vai estar tranquilo que eu sei fazer tudo de novo. É disso que eu estou falando. E o recurso está aí dentro, gente, acredite em mim. O recurso está aí. E uma coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: quem trabalha com fruto é o diabo. Ele que ofereceu o fruto. Deus trabalha com semente. Para de correr atrás do fruto e se torne essa árvore que Deus planejou que você seja. Todos os recursos estão aí dentro. E eu vou falar mais uma coisa, quer ver? Ó, eu sei que crente não joga na cena, né? Não deveria, né? Mas vamos lá. Mas vamos supor que você jogou na Mega Sena, tá? Vou só fingir, certo? Mas eu quero que você imagine a cena de verdade, de verdade. Você jogou na Mega Sena, é no sábado que corre? Acho que é no sábado, né? Deve ser, sei lá. Vamos brincar que seja no sábado, tá? No sábado. Aí você jogou prêmio de 300 milhões de reais. Uma graninha boa, né? Dá para fazer uma brincadeira, certo? 300 milhões de reais. Aí você está lá, acompanhando ao vivo na televisão,
3, 7. Imagina só a cena, você está com o bilhete na mão. 12. Uau, ganhei 300 milhões de reais. Uau, sábado. Aí você abre a geladeira, só tem um pote de sorvete com um pouco de feijão dentro. Não tem mais nada, sai vento. Vou pedir uma pizza, o cartão está estourado. Não dá nem para pedir uma pizza para comemorar. Tem nada, zerado. Você já é rico ou só na segunda-feira, quando você for na Caixa Econômica sacar o dinheiro? Só na segunda? Ou já é rico? E aí? Vamos entrar no consenso aqui. A turma que acha que já é rico, levanta a mão. A turma só na segunda, levanta a mão. Vamos lá, vamos tentar desconstruir isso aqui. Concorda que você com o bilhete na mão, você já vai começar a fazer planos? Cara, não, eu vou montar um orfanato. Eu vou ajudar meu pai, minha mãe, eu vou comprar uma casa. Você já começa a fazer um monte de plano. E você concorda que os planos que você está fazendo com esse bilhete na mão é diferente dos planos que você fazia sem esse bilhete? Que a certeza que você vai fazer está ali, mesmo não tendo dinheiro na mão? Minha pergunta é, por que você já não faz isso agora com essa certeza? Se Deus já deu todos os recursos que estão aí dentro de você. Está entendendo? Você não depende de um bilhete de Mega Sena. Porque todos os recursos estão aí dentro de você. Deus já deu. Deus te planejou e colocou tudo o que você precisa aí dentro de você, já está aí. É só você entender quem você é e começar a colocar isso para fora. Acredite em mim, gente. Já passei necessidade, acredite. E estou só no começo de tudo que eu tenho que conquistar ainda. E Deus me mostrou isso lá em Israel. Lá onde foi o Pentecostes. Primeira vez que fui para lá. Já estava assim, teoricamente, olhar os olhos humanos bem-sucedido, né? Empresa, 3.000 funcionários. Lá onde foi o Pentecostes, não sei se quem conhece que já foi para lá, não é um lugar assim, passa um monte de gente. E aí eu estava lá, e eu comecei a oração com Deus assim, olha que bobão, né? Deus, já fizemos tanta coisa junto. Aí Deus começou a falar comigo, e eu fui ajoelhando, caí, eu fiquei deitado no chão, não consegui ficar em pé. A gente estava num grupo. E eu fiquei tanto tempo ali deitado, o grupo foi embora, ficou só minha esposa assim, Pedro, levanta. Eu falei, eu não consigo sair daqui. Não dá, e deixa que eu estou trocando um modo particular com Deus, que deixa eu aqui. Deixa o povo, depois não acha o povo. Deus falou assim comigo, pela sua conversa, você está querendo parar. E eu só paro quando você para. É só o começo. E na Bíblia não tem aposentado. Porque enquanto você respirar, o seu propósito está vivo. E eu saí dali. Uma energia assim, quem trabalha comigo sabe. A energia que eu tenho, para mim não tem horário, é para cumprir propósito, não existe burnout, gente. Trabalhar muito no propósito, não tem como ter burnout. Você vai ter burnout se você trabalhar muito fora do seu propósito. Então a energia que eu tenho, não tem, e é de Deus. Deus dá isso, não tem como, mas tem que estar alinhado com o propósito. Focado naquilo que Deus planejou para que você fizesse de verdade. Busque isso com todas as suas forças. Vamos para frente, que tem muita coisa para a gente ver aqui ainda. Aí, vamos falar de um assunto baseado nisso que a gente falou, que dinheiro faz parte do resultado que essa árvore gera. Tá? E dinheiro, o que é importante dinheiro? A Bíblia, gente, fala mais de dinheiro do que de fé. Acredite em mim, se você procurar as vezes que fala sobre fé e sobre dinheiro, fala mais de dinheiro sobre fé. Porque Deus já sabia que ia ser um assunto polêmico. Ele conhece nosso coração, ele sabe como é que é. E, assim como a água, o dinheiro também tem 3 estados. O dinheiro tem corpo, alma e espírito. Como assim, Pedro? Vamos lá. O dinheiro, quando fala em dinheiro, você pensa ali no dinheiro, papel moeda, certo? Só que o que é dinheiro, papel moeda? É valor em papel moeda. Ele representa um valor. É um papel, só que ele representa um valor. Certo? Só que dentro de você tem valor. Então o dinheiro, papel moeda, é o dinheiro físico, é o corpo.
Dentro de você está em estado o quê? É alma. Está aqui dentro, alma. O valor que você tem. E a parte espiritual? São todos os insights que você busca no mundo espiritual e traz para dentro de você. Então, como é que é o caminho para transformar o dinheiro no físico? É buscar nele o seu propósito, quem você é de verdade. Isso desce ao seu coração, o seu espírito e a sua alma. Você entende o seu valor, coloca isso a serviço da sociedade e aí você gera o dinheiro físico. Esse é o caminho. Esse é o caminho correto. Você pode fazer o caminho errado, mas esse é o caminho correto do dinheiro. Você quer ver? Vamos fazer uma brincadeirinha só para vocês entenderem. Eu vou fazer uma pergunta. Eu quero que você... O primeiro número que vier à sua mente, quem tiver papel, escreva. Tá? Primeiro número que... Quem tiver papel, só guarda o número. Tá? Vamos lá, só para vocês entenderem do que eu estou falando. Ó, vamos lá, não pode pensar. Vou fazer a pergunta sobre dinheiro. Aí é o primeiro número, esse valor que vier na sua cabeça, eu quero que você... Esse número aqui. Eu quero saber, esquece empresa, como pessoa física. Quanto você acha, presta atenção, quanto você acha que você merece ganhar por mês? Primeiro número. Tem um número aí na cabeça? Eu sei que esse número, se eu começar a perguntar aqui, vai variar, sei lá, de 5 mil a 1 milhão. Vai variar. E aí, se eu começar, é que não dá para perguntar aqui, mas se eu começar a perguntar o porquê que você acha que você merece 5 mil e o outro merece 1 milhão, as respostas vão variar. Olha, não, eu pensei nesse valor aqui, sei lá, de 15 mil, porque é quanto eu preciso realmente para manter a minha vida, para manter a minha casa, a minha família. Quem pensou nesse sentido? Por exemplo, ó, é o que eu preciso hoje para manter o meu padrão de vida. Levanta a mão. Beleza. Está errado, tá? Esse motivo. Está totalmente errado. Aí, um outro motivo que aparece. Não, Pedro, porque eu me esforço muito. Cara, eu levanto de manhã, eu me esforço demais. Tem nada a ver com esforço. Tá? Porque imagina só, você acha que o engenheiro merece ganhar o mesmo que um pedreiro? Os dois se esforçam iguais. Então não é por esforço. Tá? Aí outro fala, não, eu mereço porque é meu sonho. Também não é por aí. Então varia mais ou menos dessas respostas aqui, que é o porquê que merece. Pedro, mas então, por que eu mereço ganhar o que eu acho que eu mereço? Dinheiro não é valor em papel moeda? Você merece ganhar o tanto de valor que você agrega ao mundo. Porque eu agrego valor na sua vida, com o meu produto e meu serviço, e você me volta valor em papel moeda. Então, se eu agregar valor na vida de uma pessoa, eu vou ganhar um tanto. E se eu agregar valor na vida de uma multidão, eu vou ganhar muito mais dinheiro. Como é que eu gero dinheiro? Mundo espiritual. Downloads. O seu sonho, meu irmão, nasceu primeiro no coração de Deus, não foi no seu. Tá? Sonho, aí ele te revelou o sonho que tem para você, você acha que é seu, né? Nós somos tudo bobão, a gente acha que é o nosso sonho, mas não é ele que deu, certo? Aqui, desceu aqui, aí vai juntar com os dons que Deus te deu, com a parte técnica que você vai se capacitar, vai colocar a serviço de alguém, e essa pessoa vai pagar com bom grado o dinheiro para você. Aí eu mereço receber aquilo que eu agreguei valor na sua vida. Agora, se eu sou um vendedor, que eu quero te empurrar algo que você não precisa, pode ser que eu consiga vender para esse cara, mas ele não precisava daquilo, eu não agreguei valor na vida dele, esse dinheiro não é meu, isso se assemelha a furto. E aí, nesse princípio, o dinheiro passa a ser seu senhor, que é o que está na Bíblia. Porque o dinheiro tem um propósito, remunerar valor. E você também tem um propósito, agregar valor na vida das pessoas. Se você agrega valor, você e o dinheiro se encontram numa vida de prosperidade. E você é senhor desse dinheiro. Agora, se você não agrega valor, o dinheiro não perde o valor. Quem perdeu o valor foi o homem. E aí o dinheiro passa a ser senhor dele. É muito sério isso. Então, agregue valor. É por isso que precisa entregar primeiro. Ame pessoas, agregue, entregue. É assim que se gera muito dinheiro. Mas a gente vai para o ego novamente. A gente acaba esquecendo disso. Deu para entender, gente? Sempre está aqui dentro. Se você não sabe quem você é, como é que você vai agregar valor na vida de alguém? Não dá.
sempre volta para a sua identidade. Agora, o que está te impedindo de bater suas metas, de faturar mais, de agregar mais valor, de impactar muita gente? Porque entenda o seguinte, a sua empresa tem que gerar muito resultado e muito fruto. Sabe a diferença entre resultado e fruto? Resultado, eu separo o resultado de fruto pelo seguinte, resultado é tudo aquilo que é físico, patrimônio, tudo isso é resultado. Só que o resultado não sai desse mundo. O que é fruto? Fruto é tudo aquilo que eu gero na vida das pessoas. Isso vai para a eternidade. Então, a minha empresa ela é muito focada em resultado para que eu consiga gerar muito mais fruto. Deu para entender? E fruto é a única coisa que vai para a eternidade. O resultado não sai desse mundo. Tem aquela música do Morada que fala assim, eu não trouxe nada para a mesa, a não ser uma fome e uma sede. Que mesa que é essa? É aquele grande dia das bodas do Cordeiro, onde todos nós estaremos assentados numa mesa. Eu não sei, vocês também são doidões, vocês ficam imaginando esses dias assim, não? Eu fico direto, assim, quando estou orando assim, eu fico imaginando assim, como é que vai ser. Imagina também nessa mesa. Vai ser muito louco. E aí, de verdade, a gente não consegue levar nada para essa mesa. Eu não trouxe nada para a mesa, a não ser uma fome, mas o resultado não sai daqui. Mas, tem uma coisa que a gente pode levar. Todos os frutos, as pessoas que você convidou para estar nessa mesa junto com você. Eu fico imaginando, meu irmão, cara, você veio, você também, eu te chamei, você veio, cara, eu falei, você nem aceitou naquele dia, mas você está aqui. O Leandro vai falar para mim, Pedro, você veio, eu que te convidei, foi, cara. Você está entendendo? E o que está te impedindo de gerar muito resultado para você impactar mais nessa terra? O que está te impedindo? É um negócio que se chama sabotador invisível. Cara, quanto tempo eu tenho ainda, meu Deus? 6 horas. Bom, sabotador invisível. O que é sabotador invisível? Eu não vou conseguir falar aqui, mas todos nós temos perfis de comportamento. Eu trato 9 perfis de comportamento. Cada perfil enxerga o mundo de um jeito. Tem o perfeccionista, tem o prestativo, tem o entusiasta, tem o observador, cauteloso, tem vários perfis. Tá? E cada perfil desenvolve um tipo de sabotador. E o sabotador ele é invisível. O meu perfil, por exemplo, é realizador, o principal. Tá? Então eu enxergo o mundo com uma visão. E, de acordo com a convivência com os meus pais, na verdade são 4 P's que geram sabotadores em nós através de feridas emocionais. Pais é um P. Professores, outro P. Padres e pastores, outro P. E propagandas. Esses 4 P's formam a nossa personalidade. E se eu pegar um pastor, né? Não vou nem falar aqui que vai cheirar. Quem já conhece gente que já foi ferida em igreja onde não deveria? Né? Tem de tudo por aí. Tem o bom pastor, o mau pastor. Só que acontece o seguinte, muitas vezes essas feridas são geradas não porque a pessoa fez por nós, e sim porque como nós enxergamos. Eu vou explicar rapidamente para você entender como é que é um sabotador invisível. Fala, Pedro, mas eu não tenho sabotador, eu não vejo nenhum. Lógico que não, ele é invisível, como é que você vai ver? Não dá para ver, mas você nem percebe que ele está aí dentro. O sabotador invisível é mais ou menos, pode perceber, você levanta de manhã já trocando uma ideia com você mesmo, não é? Somos tudo doido, cara, pode perceber. Você troca uma ideia, falando para pagar o boleto, levar o filho na escola, depois para a empresa, para fazer assim, você já acorda trocando uma ideia, e aí, nessa conversa aí, tem o sabotador falando com você aí dentro. Lembra que eu falei que o filho de caminhoneiro? Quando eu tinha 4 anos de idade, meu pai foi fazer uma viagem para o Acre. Eu tenho 56 anos. Então faz um pouquinho de tempo isso aí, certo? Faz 52 anos isso. Aquela época era muito perigoso fazer essa viagem. E um amigo do meu pai havia sido morto por um índio lá. E minha mãe tem um perfil de cautelosa, ela tem muito receio, muito medo de tudo. Ela chorava desesperadamente que meu pai ia ficar 90 dias fora de casa. E eu, com 4 anos de idade, olhei aquela cena e entendi que meu pai estava indo embora de casa. Ia embora, largar a família. E eu me senti rejeitado pelo meu pai. São 5 feridas que a gente tem dentro, que geralmente a psicanálise trata em nós. São 5 feridas que podem pegar.
Então tem abandono, rejeição, humilhação. Então a ferida de rejeição pegou em mim em relação ao meu pai. Várias outras que eu já tratei, tá, gente? Todo mundo tem todo mundo tem as feridas aí, fica tranquilo, tá? E meu pai foi embora de casa de verdade, mas eu entendi que ele ia embora de casa e me senti rejeitado. E pelo meu perfil realizador, que sabotador que eu criei aqui? Para o meu pai me amar, eu tenho que ser incrível. Para o meu pai me amar, eu tenho que ser melhor que todo mundo. Para o meu pai me amar, eu tenho que ter sucesso. E quando meu pai voltou depois de 90 dias, eu falei, nossa, ele voltou, que legal. E aí esse sabotador nasceu dentro de mim, então tudo que eu fazia era para agradar o meu pai. Entendeu por que eu vivi 30 anos? Lembra que eu falei para vocês, guarda isso aqui? Eu descobri aos 30 anos essa ferida dos 4. Eu vivi, então eu tinha as melhores notas da escola. Para quê? Para agradar meu pai. Eu comecei a trabalhar cedo, porque meu pai queria que eu fosse para uma empresa. Aí, lá na empresa, eu me destaquei muito. Com 19 anos, eu fui efetivado na Mercedes-Benz do Brasil, na engenharia da Mercedes-Benz do Brasil. Então, e fazia engenharia à noite. Então, eu me destaquei sempre para quê? Para agradar meu pai. Porque aquele sabotador falava assim, para o seu pai te amar, você tem que ser incrível. E aí, o que acontece? Esse sabotador é muito pesado, porque você se preocupa demais com o que os outros pensam de você. E você viver uma vida assim é muito pesado. Quando eu consegui me livrar disso, e aí tem vários outros sabotadores. Se eu pegar um perfeccionista, por exemplo, o perfeccionista é muito difícil de confiar em pessoas. Ele quer ter tudo sob controle, ele precisa controlar tudo. Então, o perfeccionista abre uma empresa e o sabotador dele, que eu não sei o que aconteceu na infância dele, por exemplo, ele estabelece a meta. Vamos falar da meta. Esse ano eu tenho uma meta, eu tenho uma loja, eu vou abrir mais 2 lojas esse ano. Estabeleceu a meta. Beleza. Só que não combinou com o sabotador, né? Aí ele começa a crescer, aí começa a vir as conversas na cabeça. Você vai abrir mais 2 lojas, mas vão ter mais 2 caixas, não vão? É você que fica no caixa da empresa hoje. Como é que você vai confiar alguém para ficar no outro caixa? É melhor você não abrir, porque se você abrir, vão te roubar. E bababá, e o sabotador está ali, conversando com você o tempo inteiro, te sabotando. Por quê? O sabotador, ele surgiu na infância para te proteger, para você não passar por aquela dor novamente. É uma ferida emocional, uma ferida dói. Então, como doeu na infância, você cresce com esse sabotador aí dentro, e ele começa a criar situações, falar mentiras para você não crescer, porque se você for crescer, você vai ter que confrontar aquela ferida que você teve na infância. Então o sabotador fica contando um monte de mentira para você. Por exemplo, ou então você monta uma empresa, você que é perfeccionista, não pode confiar em ninguém, você microgerencia tudo tem que passar por você. Aí você vira o gargalo da própria empresa. Tanto é que os perfeccionistas aqui falam a seguinte frase: eu queria que tivesse 10 igual a mim na empresa. Graças a Deus, só tem você lá. Um só está bom demais no mundo. Não é? Entendeu? Então, e aí tem várias outras. Por exemplo, se eu pegar o entusiasta, ele não vê risco nas coisas. E o sabotador, não, vamos que vai dar certo. Ele fica cego aos riscos. E o sabotador manda ele acelerar, indo de cara para o muro. O cara aplicou R$1 na bolsa, nossa, no outro dia voltou 2. No dia seguinte ele põe 1 milhão. Porque ele fica cego, o sabotador faz ele ficar cego aos riscos. Todo mundo tem um sabotador aí dentro, acredite em mim. Tá? Então, alguns vão ter medo. Então, vamos lá, sabotador. O cara pode ser microgerenciador. O outro acha que para ser amado tem que ajudar todo mundo. Aí fica carregando os problemas dele, o problema da família do cônjuge, e os problemas de todo mundo da empresa. É um sabotador. O terceiro sabotador é esse que se preocupa demais com o que os outros pensam dele, acha que para todo mundo amar ele vai ter que ter muito sucesso. Tem o outro sabotador, que nunca está bom, sempre falta alguma coisa. Então não começa nunca, porque sempre está faltando alguma coisa. Tem o outro sabotador, não, se eu não for forte, se não parecer que eu sou marrento, não vou me respeitar. Então eu tenho que ser marrento. Então tem vários sabotadores. Tem 9 sabotadores que comandam a nossa vida. E tem alguns aí dentro, acredita em mim. Ninguém tem um só. Então, isso é que está impedindo de você bater as suas metas. Aí, vamos desenrolar isso aqui. Ficou um pouco na frente aqui, mas dá para ver. Isso aqui
se chama diagrama PD. Tá? É bom que eu estou em igreja e fica mais fácil. Quando eu faço uma palestra parecida com essa no mundo corporativo, o povo dá até uma estranhada. Por isso que eu não escrevo o que é o P ali, depois eu só revelo depois. Diagrama PD. Aqui está a zona enferma, aqui está a zona saudável e a zona neutra. O que é a zona enferma? Aqui, eu estou indo para um caminho de morte. Aqui o cara está realmente o sabotador governando a vida dele de uma maneira assim muito intensa. Então aqui o cara está enfiado na pornografia, o cara está com droga, bebida, porque o sabotador está empurrando ele para cá de maneira muito forte. E esse P aqui é de pecado. Só que eu quero que você esqueça a religiosidade do pecado e vamos para a etimologia da palavra pecado. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. A etimologia da palavra pecado é errar o alvo. Tá? É óbvio que matar, roubar, certo? Aquela lista de pecado que você aprende, é tudo pecado. Mas o principal disso é errar o alvo. Então não é só roubar e matar que é pecado. Toda vez que você está errando o alvo, você está pecando. Então é muito maior do que simplesmente cumprir uma lista de regrinhas. Faça isso e deixe de fazer aquilo. Por quê? Tem a zona neutra. O que é a zona neutra? O cara vem na igreja, o cara não faz nada errado, não trai a esposa, não trai o marido, está anestesiado no Netflix. Certo? Esse cara tem um alvo. Está em pecado. Não está fazendo nada errado, Pedro. Lógico que está. Pecado é errar o alvo. Se ele nem tem um alvo, como é que ele vai acertar o alvo? E aí tem a zona saudável, que eu tenho meu propósito bem estabelecido, estou focado nele e não cheguei lá ainda, mas estou em direção a ele. Estou fora da zona de pecado e estou na zona saudável. E esse D aqui é de dom, usando o dom que Deus me deu a serviço da sociedade. Então, se eu trouxer aqui, ó, aqui é morte, aqui é sobrevivência e ali é vida. A maioria, 90% da população está de sobrevivência para a morte. Poucas pessoas vivem de verdade. Vida é uma coisa rara. Vida e abundância. É isso que Deus propõe. Como é que é uma vida e abundância? Com propósito, e livre dos seus sabotadores, porque o sabotador e o dom são opostos. É como se fosse um botão de dimerizador aqui, ó. O sabotador está aqui, eu tenho que trazer ele para cá, para que ele vire meu dom. O seu sabotador está diretamente ligado com o seu dom, porque o inimigo quer que você viva o seu sabotador e não o seu dom. Ele não cria nada, ele só distorce. Deu para entender? Está diretamente. Então, se você é só seu sabotador, sabe que o seu dom está do lado oposto. Ele está escondido. O seu dom, inclusive, se você não sabe qual é o seu dom, ele está escondido atrás do seu sabotador. Então, nós vamos buscar isso. É muito importante, porque senão você não vai conseguir viver a vida que Deus planejou para você. Porque aqui é sobreviver. Gente, você não nasceu para pagar boleto para sobreviver nesse mundo, e sim para ter uma vida em abundância. E aí as pessoas acordam todo dia para tentar sobreviver. Se você escolheu essa batalha, não dá para ganhar aquela. Você vai ganhar essa batalha da sobrevivência. Aqui é correr atrás do fruto. Aqui é se transformar na árvore que eu falei no começo. Aqui é correr atrás do resultado. Aí eu vou, mais um dia, ufa. Mais um dia, ufa. É disso que eu estou falando. Ali não, ali você vive o seu dom. E aí, o que acontece? Existe um termo na psicologia que chama ceiling glass, isso aqui é um termo em inglês, que é telhado de vidro. O que acontece? Lembra que eu falei, por que você não bate suas metas? É como se tivesse um telhado de vidro em você, sobre você. E você vê o próximo nível. Você sabe o que tem que ser feito, mas não consegue quebrar esse telhado de vidro. Por quê? Existe uma blindagem nesse telhado que é o seu sabotador. Ele te impede, ele te desautoriza para bater. Então, as feridas geram sabotadores que formam o telhado de vidro. Mas, vou dar uma notícia para você. Existe a bênção. Eu adoro a etimologia da palavra. Gente, se você estudar a Bíblia, você tem que estudar a etimologia das palavras. Você sabe a etimologia da palavra bênção? O que quer dizer bênção? É muito louco, né? Você está louco atrás das bênçãos, não sabe nem o que é, né? Que beleza. Bênção é autorização para prosperar. Autorização para você se tornar tudo aquilo que Deus espera de você.
Se a etimologia da palavra prosperar é isso, não é? Então, o que é bênção? Deus criou o mundo e o abençoou. E criou o homem, aliás, e o abençoou. Então, você está autorizado a prosperar, mas o seu sabotador te desautoriza. Está entendendo? Então, como é que é isso? É comunhão com Deus que vai trazer essa autorização de volta. Os seus pais te desautorizaram em muitas coisas. Existem alguns perfis, eu trato muito dessa parte de... Porque o que eu faço? Eu junto toda a parte empresarial com essa parte de inteligência emocional. É necessário, não dá para separar uma coisa da outra. Porque se fosse só a parte técnica, o livro O Segredo da Mente Milionária já vendeu mais de 5 milhões de cópias aqui no Brasil. E nós somos só em 208 mil milionários no Brasil. Não bate uma conta com o outro. Se todo mundo que lê seu livro, virar milionário. Então, a parte emocional é que atrapalha de verdade. Você quer ver? Vamos lá. Quem aqui já começou uma dieta e parou? Sacanagem pergunta, né? Tá. E quem aqui faz jejum espiritual de deixar comer alguma coisa e consegue ir até o fim? E por que o jejum a gente vai até o fim e a dieta a gente não vai? Onde está esse mistério? Onde está esse mistério? Sabe por quê? O jejum espiritual é uma decisão que você tomou pelo espírito. E a dieta você tomou pela parte emocional. Só que é o espírito que tem que governar a nossa alma. E aqui o que acontece? Se o espírito governa a minha alma, eu vivo as bênçãos. Se minha alma governa, eu não vivo as bênçãos. Deixar a alma governar quem você é sentar no banco de trás do Uber e deixar o Uber escolher o caminho. É seu espírito, porque é somente o seu espírito que se conecta com ele. Pedro, como é que eu ouço a voz de Deus? Eu ouço muita gente falar assim, não, através do coração. Não, não é através do coração. Coração tem a ver com alma. Aliás, a Bíblia fala que não há nada mais corrupto que o coração humano. Não é com o seu espírito que você discerne as coisas do espírito. É o Espírito Santo falando com o seu espírito governa a sua alma, e aí a sua alma governa o seu corpo. Deveria ser assim. Essa é a sua verdadeira identidade, é isso que você é. Senão, quem vai governar a sua vida é a sua alma, e não é por aí. Fala que assim como imagina a sua alma, assim é. Não está assim na Bíblia? E se sua alma não está sendo governada pelo seu espírito, está imaginando coisa errada. Quando o Ícaro falou aqui, vamos declarar, fale. A gente fala do que o nosso coração está cheio. Mas se o coração é corrupto, Pedro, eu estou ferrado. O que vai acontecer? Se eu falo que o coração está cheio, o coração é corrupto, é por isso que eu tenho que ativar minha verdadeira identidade. Porque daí o meu espírito governa a minha alma. O meu coração vai começar a se encher das coisas do espírito. E aí meu coração se enchendo das coisas do espírito, eu vou começar a declarar as coisas verdadeiras que Deus quer para a minha vida. E não é pensamento positivo. Pensamento positivo não funciona. Porque de verdade não está no coração, é só da boca para fora. Sabe, não tem um ditado da boca para fora? Porque de verdade não está no seu coração. Tanto é que pode perceber, quando você começa a praguejar e falar coisas ruins, de verdade tem poder. Pedro, mas por que as coisas boas que eu falo não funcionam? Porque de verdade não está no seu coração, não desceu do espírito para o coração. Então você está falando da boca para fora, aquilo que é positivo. Não, eu vou prosperar, eu vou dar certo, pá. Antes de sair de casa, olhando no espelho, né? Segunda-feira não, essa semana vai ser incrível, vai ser maravilhosa, pá. Aí você mora num prédio, aí você pega o elevador, aí encontra com o vizinho descendo. Eu quero segunda-feira é babo, né? Ali você mostra o que de verdade você está pensando, não o que você declarou no espelho. Porque você fala que o seu coração está cheio. Entendeu? Por isso que você tem que se conectar com o Espírito para ele governar a sua alma. Mas só para ficar claro, eu expliquei, mas agora eu vou desenhar. Tá? Para entender. Esse aqui é seu corpo. Eu coloquei o cérebro para fora ali. Tá? Corpo é soma. A palavra original de corpo na Bíblia, inclusive, é soma. Tá? Então, corpo é soma. E esse é o cérebro, tem o lado esquerdo e o lado direito. Uma parte do cérebro cuida da parte emocional, outra da parte racional. Não é tão simples assim, mas só para a gente entender aqui. Emocional e racional. Então, só que aqui é o hardware. Tá?
Inclusive, lá na Bíblia, quando você lê o seguinte, que o espírito milita contra a carne, não é o espírito milita contra o corpo. Mas carne ali não é o seu corpo. Aquela palavra carne ali é sarx, que é mente caída. Corpo é soma. Então, porque seu corpo, se tirar a sua alma, ele já era, né? Morreu, né? Então, na verdade, é a sua alma que é o problema. A sua alma que é doidona. A nossa, né? Quando fala sua, pode me incluir no meio, certo? Então, aqui está o corpo. E aí, nós temos a nossa alma. E a sua alma não está dentro da sua caixa craniana, ela transcende. Tanto é que é muito diferente um encontro presencial do encontro online. Por quê? Aqui tem uma troca de energia muito grande. As nossas almas, elas irradiam, a frequência do nosso coração atinge uma distância gigantesca. Então, a nossa alma está aqui. E a nossa alma, eu falo que ela tem antenas na horizontal. Aí, você vai para a escola para receber os ensinamentos todos. E aí, os ensinamentos vão para a parte do cérebro, que é da parte racional. E você cria a sua competência técnica. Tá? É assim que você funciona. Só que essas antenas também captam o quê? 5 feridas emocionais. Lembra das feridas? Que geram os sabotadores na parte emocional. E aí, o que acontece? Você tem muita competência técnica, conhece pra caramba, mas tem um sabotador aí dentro. Quem conhece alguém aqui que é inteligente pra caramba, mas não consegue ter sucesso? Está aqui a explicação. E aí, por quê? Você vai processar a sua competência lá na sua parte emocional. E aí você vai agir e agregar valor ao mundo. Como é que você gera dinheiro, que eu falei? Agregando valor na vida do próximo. Só que você vai agregar valor do tanto que o seu sabotador deixar. Por isso que você gera pouco dinheiro, seu sabotador está te sabotando. Mas graças a Deus, que existe o Espírito. E aí, o que acontece? O Espírito, quando não está conectado com Deus, é como se ele tivesse, a alma tivesse do tamanho do Espírito aqui, ou o Espírito, na verdade, encolhido, do tamanho da alma. E ele não tem governo sobre a sua vida. A única forma do seu Espírito governar a sua alma é quando ele se conecta com Deus. E o Espírito Santo de Deus começa a fortalecer o nosso espírito. E aí, você faz os downloads de Deus para o seu espírito. E seu espírito transforma os seus sabotadores em dons. E aí você vai agir com a sua competência, com os teus dons, e aí você vai agregar valor máximo ao mundo. Essa é a sua verdadeira identidade. É isso que você é. Inclusive com essa parte de Deus aqui em cima. Não é que Deus não faz parte da sua identidade. Deus faz parte de quem você é. Aliás, nós estamos em Deus. Tudo foi criado por Ele, nós somos um com Deus. Cristo fala várias vezes isso. Nós somos um com Deus. Você não é quem você deveria ser se não for conectado com Deus. Aliás, todo o problema do mundo, desde do Éden, é o quê? A separação de Deus. Você já parou para pensar o pecado que Adão e Eva cometeram? O que tem comer da árvore do bem e do mal? Qual é o problema? Mas por que é pecado? O que tem comer da árvore do bem e do mal? É que, na verdade, quando eu faço isso ali, o que representa aquilo? Representa que eu me basto, eu não preciso mais de Deus. Eu determino o que é bom e mal, o bem e o mal sobre tudo. Então, o problema de comer da árvore do bem e do mal é o apartamento de Deus, o distanciamento de Deus, a desconexão de Deus. E aí nossa identidade foi deturpada. Então, a única forma de saber quem você é de verdade é a conexão com Deus novamente. É o caminho de volta para Ele. É você se conectar com Ele novamente, você está ali com Ele. E aí, isso tem que ser diário, todos os dias. Intimidade com Ele, para revelar quem você é dia a dia. E você transformando. É óbvio que tem exercícios, inclusive que eu faço, para a gente despertar, revelar o sabotador e tratar e ressignificar o sabotador. Porque uma parte, lógico que tudo, né, vem de Deus, mas também está em Romanos o seguinte: transformai-vos, não é Deus, é transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Então, existem técnicas de psicologia, psicanálise para tratar os sabotadores. Precisa tratar. Dinâmicas que você ressignifica o que está aí dentro. Por exemplo, como é que eu ressignifico essa rejeição do meu pai? Como é que eu ressignifico, por exemplo, que eu tive um evento de abandono da minha mãe? Como é que eu faço isso? É possível tratar, e é simples fazer isso. Mas é transformar-vos. Então, além disso aqui, eu preciso ir atrás de conhecimento para conseguir ajudar nisso aqui, porque a parte emocional é que está travando a sua vida, acredite em mim. E eu sei que você está passando por problemas aqui, todo mundo está. Mas é como eu enxergo esse problema, eu vou ter aflição ou não. Exatamente como mostrei ali, que está em João 16, 33. Certo? Espera aí que eu me atrapalhei nos botões aqui, espera aí, assim, aí. E aí, só para a gente ir para o final aqui. Está lá em Romanos 8, 28. Está escrito o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Entenda o seguinte: talvez não seja sobre você. Como assim, Pedro? Sabe essa história que está passando, esse desafio que está passando agora aí, está doendo? Talvez não seja sobre você. É o que Deus quer fazer através de você. Todas as coisas cooperam para o bem através daqueles que amam a Deus. Vou dar alguns exemplos aqui. Vamos pensar Davi. Davi, lá novinho, adolescente ainda, foi ungido rei, não foi? Gente, ele nem estava na fileira dos irmãos lá, ele estava lá fora cuidando das ovelhas. Deus mandou chamar ele. Você vai ser rei. Derramou óleo na cabeça. O que passaria na sua cabeça com 16 anos? Você vai ser rei. O que vem na cabeça? Yes, palácio. Uhul, né? Beleza, monte de servo. Rei. O que rolou com Davi, galera? Teve que se esconder na caverna, fugindo de Saul. Certo? Ali, totalmente. Aí, o que acontece? Aí Deus mandou 400 pessoas lá para a caverna com ele. Vai ler. 400 pessoas. E olha o que está escrito, como é que eram essas pessoas? Endividados, amargurados e murmuradores. Pai, Deus, você está brincando comigo, né? Eu estava lá quieto, só tomando conta da ovelha. Você me fala que eu vou ser rei. Aí você me manda esse bando de perdido aqui. Esse é Davi contando a história. E a gente contando a história de Davi? Você não sabe, um homem segundo o coração de Deus, onde pegou 400 pessoas despreparadas e se transformaram nos valentes de Davi, que fizeram maravilhas. Talvez não seja sobre você, é o que Deus quer fazer através de você. Você está entendendo? Quer pegar Paulo? Paulo estava só pregando o evangelho, que nem você faz de vez em quando, certo? Falando para as pessoas. Aí prenderam Paulo. Aí foi, como você é romano, você vai ser julgado lá em Roma. Aí colocaram ele num barco, o barco naufragou, foi arremessado nas pedras, destruiu o barco, chegou todo mundo nadando na ilha, aí ele vai fazer uma fogueira, ele vai pegar lá uma cobra, pica a mão do Paulo, não é? Aí Paulo, imagina Paulo contando a história, fala, Deus, mas eu estava só pregando o evangelho, por que tudo isso? No barco, naufraguei, ainda daqui uma cobra pica a minha mão. E o pessoal da ilha contando a história de Paulo? Você não sabe, era impossível alguém chegar aqui nessa ilha para falar de Deus. E Deus mandou um homem aqui de Deus, que veio no naufrágio, e uma cobra picou a mão dele, ele não morreu. E ele orou por nós, curou todo mundo aqui nessa ilha. Talvez não seja sobre você, meu irmão. E sim o que Deus quer fazer através da sua história. Sabe essa história que está doendo aí? Deus quer usar para cooperar para o seu bem e servir de testemunho para um monte de gente. Só não desiste, meu irmão. Continua acelerando. Porque Deus quer que todas as coisas cooperem para o seu bem. Ele só precisa que você permaneça, que você continue. Pedro, mas eu não tenho combustível para 10 milhas. Tem combustível para quê? 1 milha? Caminhe 1 milha, meu irmão. Daqui a pouco vai vir. Acredite, você nunca vai ter provisão para a sua visão total. A sua visão sempre será maior que a sua provisão.
Então, não pare de caminhar porque não tem provisão até o final. Continue caminhando. Eu sei que está difícil, que está doendo muitas coisas aí, mas é que Deus está trabalhando nisso tudo, galera. Continua, Deus está trabalhando. Ele quer que você, Ele quer usar a sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Mas tem que estar alinhado com o propósito. Não se trata de você. Então não continua por você, meu irmão, porque você precisa ter um carro melhor, uma casa melhor. Não é por isso. É óbvio que você vai ter. Eu creio nisso e gosto dessas coisas também, mas não é por isso. É por causa do propósito. Continue caminhando e todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Gente, quando eu quebrei, eu pensava que era em relação a mim, e não é em relação a mim. É em relação ao que Deus queria fazer através de mim. Construir uma empresa que é um ministério, que eu encontro até hoje com pessoas que já trabalharam comigo, sei lá, 5, 10 anos atrás, e falam, Pedro, agora eu entendo o que você falava para mim, e não entrou aquela época. Cara, olha aqui, mostra o WhatsApp, eu estou na igreja tal. Mas ele teve que me quebrar primeiro para depois fazer de novo. Só que quando a gente é quebrado nas mãos do oleiro, ele reconstrói. O problema é se quebrar fora da mão do oleiro, fora do propósito. Então não abra a mão do propósito. Foque nisso com todas as forças. Eu trouxe aqui alguma parte científica também para você entender. Porque tem as duas coisas. Não dá para a gente ser... Tem as duas coisas. Tem a parte técnica do seu negócio, tem a parte científica de quem você é e tem a parte espiritual. É tudo ao mesmo tempo agora. Não é uma coisa ou outra. Entenda isso. Tá? E só para continuar esse versículo aqui, que tem mais... É muito importante esse versículo. Aqui ele fala que ele te chamou, te justificou, ou seja, ele fez tudo o que precisava para você se tornar porque você estava perdido. Só que ele te chamou, te glorificou e te justificou. Para resgatar quem verdadeiramente você é, a sua verdadeira identidade, porque você estava afastado dele. Então ele deu o único filho dele para que você fosse resgatado e ativasse novamente a sua identidade. E aí, aqui embaixo, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Tudo aquilo que você precisar, meu irmão, para cumprir o seu propósito, virá para a sua mão. Desde que você esteja alinhado com o propósito e você ame a Deus de verdade. Talvez não seja sobre você. Beleza, galera? Eu precisaria abrir para perguntas. Dá tempo ainda, meu Deus? Dá? Eu extrapolei o tempo, né? Não, está em paz? A gente combinou de abrir para perguntas. Agora, quem quiser fazer perguntas sobre o tema, deixa eu só falar uma coisa também antes disso aí. É o seguinte, na minha história, eu abri um negócio que chama Instituto Deuan, que eu treino empresários. Tá? Ou seja, toda a técnica que você precisa para colocar a sua empresa nas ferramentas de gestão mais modernas, aliado com princípios cristãos, chama Método Infinity. Temos alguns alunos ali que estão caminhando com a gente, e aí, não só aluno, né, eles fazem parte da igreja aqui, mas depois se tornam amigos e mentorados. Porque, de verdade, eu não creio só numa imersão de 3 dias. É necessário, tudo começa na imersão de 3 dias, porque ali abre a sua mente de uma maneira, a gente estava até conversando ali dentro da sala, abre a sua mente de uma maneira assim incrível, e você ter acesso às ferramentas, porque assim, tem coisas que a gente sabe, tem coisas que a gente não sabe, e tem coisas que a gente não sabe que não sabe. Então tem muita coisa que você tem que ter no seu negócio que você nem sabia que precisava. E ali você vai ter acesso. Só que o Método Infinity é diferente de tudo que tem no mercado. Por quê? Porque, no máximo, são 32 empresários na sala. Não pode ter mais que isso. Por quê? Eu vou interferir na sua empresa de maneira detalhada. Não dá para ter muita gente assim, senão eu não consigo interferir. Então, você vai receber um book onde eu vou passando toda a teoria, tudo que tem ali, e aí nós vamos customizar na hora para a sua empresa. Aí você vai começar a customizar e eu vou tirar suas dúvidas. Eu vou interferir no seu negócio durante esses 3 dias. Você vai me alugar como sócio durante 3 dias.
para eu dar todas, você vai sair de lá com um plano de ação para a sua empresa. É muita mão na massa, porque isso aqui faz parte, isso aqui é necessário, mas é diferente de uma imersão de uma palestra. É que o pessoal costuma fazer palestra de 3 dias, né? Tem um princípio. Agora, para transformação de verdade e mudança de resultado, tem que ser algo muito direcionado. Porque cada empresa tem uma história diferente aqui, tem uma dor diferente. E não adianta eu pegar uma solução e tentar encaixar no seu problema. Não. Não tem um método, mas eu vou entender o seu problema e vamos desenhar uma solução para o seu problema. Durante 3 dias. É muito, muito potente, é muito poderoso. E depois, se você quiser continuar caminhando com a gente, dá para caminhar com a gente. A gente vai caminhar juntos, porque daí eu vou acompanhando você constantemente, né, nesse processo. Beleza? Vamos abrir para as perguntas? Vamos lá, que agora é o momento daquelas perguntas milionárias. Vamos 3 lá. perguntas. Pode perguntar o que quiser, viu, gente? O que eu não souber, o Ícaro sabe. O bispo está aí também. Tá aí? Ah, o bicho está ali, ó. Bom dia, paz do Senhor. Tudo bom? Na verdade, no meu caso aqui, meu esposo do lado, a gente quer começar. A gente não iniciou, a gente está na parte do sonho. Perfeito. E você falou do sabotador, existem vários. Normal. A insegurança, né, no caso. Você falou que você quebrou e começou tudo de novo, falou da questão da prosperidade. Mas o começar, nesse caso, é, de fato, só o sonho, a vontade, é a questão do investimento, quando você não tem nada. A dúvida é, quando você tem a vontade, mas, de fato, não sabe o como fazer, como iniciar. E, assim, na palestra aqui, acho que vários já estão no negócio, já têm uma dor. Então, na minha dor, no caso, é Começar. o começo. Tá. Você percebeu que o que está travando você, na verdade, é o medo, né? Você fez esse discurso mais bonito depois, mas no comecinho você entregou que estão com medo, né? Estão com receio, certo? Então, não é uma coisa só, tá? Primeira coisa, realmente, é normal ter o receio, mas nós precisamos transformar o seu medo em cautela. Qual que é a diferença de medo e de cautela? Medo paralisa, eu não vou. E cautela, eu monto um planejamento, monto um plano, mitigo todos os riscos, e aí eu vou com cautela. É isso que está faltando para vocês. E aí, tem que ter um método para isso. Para quê? Eu vou calcular, vamos supor, que negócio você quer abrir? É um B2B, B2C, não sei quem, se estiver falando coisa que ninguém sabe, levanta a mão. B2B é business to customer, ou seja, é negócio que atende direto pessoa física. O B2B é empresa que vende para outra empresa. Aí vamos entender isso. Qual que é o seu tipo de cliente? Vamos montar um planejamento estratégico para isso. Vamos fazer um cálculo, quanto que você precisa para começar. Tá? Ó, preciso de tanto. Em quanto tempo vai chegar ao ponto de equilíbrio da sua empresa, que é o break-even? Aí você vai ter um plano. Mas não tenho dinheiro, Pedro. Tudo bem, mas você pelo menos já sabe quanto dinheiro você precisa por quanto tempo. Não, nem isso você sabe. Então, precisa começar por aí. E acredite, lembra que eu falei? Você não tem combustível para a jornada inteira. Mas você tem combustível até fazer o plano? Tenho, então faça o plano. Acredite, Deus vai te surpreender dali para frente. Porque se Ele te deu uma visão do negócio, a provisão virá. Mas ela não virá se você ficar sem movimentar. Vamos lá, Josué e Caleb. Certo? Conhece Josué e Caleb? Deus falou assim para Moisés, Moisés, faz o seguinte, junta 12 príncipes, um príncipe de cada tribo vai lá ver a terra. Por que mandou ver a terra? Esse povo era escravo. Não tinha visão de empreender. Porque escravo recebe no final do dia a ração. Certo? Então era escravo. O que ele precisava fazer? Abrir a visão desse pessoal. Porque deu a visão da terra prometida. Mas vai lá, ó, vocês estão perto, vai lá ver a terra. Aí voltaram. Certo? Voltaram os 12. 10 falavam o quê? Não, era melhor ter morrido no Egito. Onde já se viu? Lá tem o muro, dá para passar uma carroça em cima. Não é impossível, não tem como. E Josué e Caleb rasgaram as roupas. Vocês estão malucos? Se Deus prometeu, vai acontecer. Como? Sei lá. Mas vai. Se Ele deu a visão, vai acontecer. O que a gente não pode é desistir, tem que ter movimento. Passou aquela geração inteira, ficou Josué e Caleb. Você acha que eles podiam imaginar que Deus ia falar para ele dar 7 rolês em volta da muralha, trocar a trombeta e cair aquele debaixo? Como é que vai ser?
Não sei. Eu consigo te ajudar a montar um plano. E vão deixar Deus surpreender a gente. Às vezes tem que rasgar esse plano e fazer de novo. Porque Deus faz melhor que a gente imaginou. Mas tem que se movimentar. Por quê? Quanto que eu preciso de recursos? Vamos supor que eu estou louco para investir em você. Quanto precisa para montar a sua empresa? Você sabe? Perdeu a oportunidade. Quando foi reconstruído o muro de Israel, ele estava na frente do rei lá. Lembra? Quem sabe da história? Estava na frente do rei lá. Assim, aí, o que está pegando? Não, eu queria reconstruir o muro. O que você precisa? Preciso disso, preciso de uma carta, preciso disso. Tinha tudo planejado, meu irmão. Se eu não tivesse planejado, não sei, foi. Então faz o plano. Beleza? Próximo. Você percebe que tudo que é técnico tem um cunho espiritual junto e emocional. Para ser mais legal, você que escolhe, tá? Ah, é? Cadê? Ergue a mão aí, cadê? Vai aqui, ó. Vou depois levar para o fundo. É que você vai embora, eu fico. Ah, entendi. Fala, Pedro, tudo bem? Prazer, Bruno. Fala, Brunão. Então, acho que uma dor que eu tenho hoje na empresa, já tive outras dores que consegui vencer, vim em algumas palestras suas e peguei muito insight do momento, participei do insight da igreja também, foi muito interessante, e outras palestras, treinamento, tentando sempre agregar o máximo de conhecimento nisso aí. Mas uma dor que ainda pega a minha empresa é no sentido de eu conseguir evoluir e crescer a minha equipe de mão de obra, porque meu serviço é prestação de serviço. Então, como eu consigo evoluir isso hoje? Porque da outra ponta, administrativamente, DRE e tudo mais, a gente conseguiu evoluir a empresa, inclusive vendas. Só que a minha mão de obra não acompanha essa minha venda. Então, isso é uma dor que a gente tem na empresa hoje, eu queria entender. O empresário, a sua dor nunca acaba, ela só muda do lugar, tá? Você teve a dor da venda, resolveu, teve a dor do financeiro, resolveu, agora a próxima dor é mão de obra. É normal, é a sequência certa, tá? Tá no caminho certo, está na sequência certa. E realmente, depois que você cresce, a maior dor que você tem é a gestão de pessoas. Existem técnicas para isso, tá? De como contratar, como selecionar, como contratar e como desenvolver essa mão de obra e como engajar esse pessoal ali. Existem ferramentas para isso. Então, mais uma coisa que é fato, você tem que conhecer de perfil de comportamento para contratar. Entenda o seguinte, quanto mais sua empresa cresce, menos jogador você é e mais técnico do time de futebol. Quando está começando, é normal. Você não tem nem técnico, né? Você está junto com a galera aí da rua e está jogando junto, e vamos que vamos, você é meio que o capitão da turma ali, e se vira. Mas depois que a sua empresa cresce, se você quer ganhar a Champions League e parar de jogar a pelada da rua, você vai ser o técnico. E como é que o técnico tem que fazer? Tem que ter uma estratégia, certo? De jogo. Aí, ele tem que montar o time. Ele vai montar o time de acordo com a estratégia. Vamos pegar do futebol. Olha, eu quero um centroavante alto, que sabe cabecear, porque eu quero, minha estratégia de jogo são laterais que vão até o fundo, sabe cruzar, e para o cara cabecear. Então, eu estou contratando de propósito alguém assim, com as características físicas para isso. Na sua empresa não é característica física, não é anatomia física, é anatomia cognitiva. Perfil de comportamento. Qual o perfil que se encaixa melhor no comercial? Qual que é o perfil que se encaixa melhor no financeiro? Tem 9 tipos de perfis e cada perfil se flui melhor numa função, certo? Então, o que você precisa fazer? Desenhar o seu organograma com cada perfil de comportamento, cada caixinha, e a descrição técnica que cada um vai fazer. Para olhar o seu organograma atual, se eu pegar aqui, ele encaixa no ideal? Não. Aí eu vou analisar um a um. Esse cara aqui, se eu treinar, cabe nessa caixinha, o perfil dele encaixa? Encaixa, só preciso treinar, beleza. E esse aqui? Esse aqui não encaixa. Ele cabe em algum outro lugar? Você vai ter que demitir. Nossa, está cruel, né, Pedro? Você vai fazer um favor para ele. Ele está na função errada, trabalhando no perfil que não é dele. Não dá para treinar perfil, treina a parte técnica. Então, se você contratou errado, precisa arrumar isso aí, tá? E depois que essas pessoas estão lá dentro, você arrumou isso, aí você precisa criar um plano de desenvolvimento e um sistema de liderança em 3 camadas. Eu passo todas essas ferramentas, tá? Para você. Então, porque daí você vai aprender como engajar o pessoal na sua visão. Salário não engaja ninguém. Salário é troca de serviço por dinheiro. Então, depois de um tempo, ele vai ficar desmotivado. Mas as 3 camadas e outras ferramentas conseguem engajar. E, por último, é a cultura da empresa. A cultura é como a empresa vai funcionar.
Se você não tem uma cultura declarada, cada um pode trazer a cultura dele. Aí vira uma bagunça ali dentro e começa a se perder toda a estratégia. A cultura come a estratégia no café da manhã. Tá? Beleza? Então, são ferramentas de gestão. Assim como você se especializou, como tem DRE, DFC, tem ferramentas para gestão de pessoa também. Não dá para tentativa e erro. Tem ferramenta certa para fazer gestão de pessoas. Entendeu? É isso aí. Última pergunta milionária. Vamos lá no fundo, que eu falei lá no fundo. Cadê o lado do fundão? Olha lá. Turma do fundão. Olha lá. Bom dia, sou Vinícius Kimura, do Instituto Enneagrama. E eu queria fazer uma pergunta para você, assim, talvez até um pouco mais específica, tá? Me identifico em relação ao próprio tipo, mas enfim. Qual orientação você dá, principalmente para a virada da questão do sabotador, para confiar de fato no teu propósito? Porque isso pega muito, porque a gente precisa dar de fato um passo de fé muito grande e é onde a gente às vezes peca e aí não vai. Exatamente. Pergunta muito boa. O que acontece? Quando ele fala do Enneagrama, são os 9 perfis, né? Eu costumo fazer o seguinte. Primeira coisa, eu preciso identificar o meu sabotador. Eu preciso saber qual que é o meu perfil. Aliás, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho uma plataforma que você consegue fazer o teste de perfil. Você sabe o seu perfil e o seu sabotador. Sai ali. E sai um laudo do seu perfil, um laudo do seu sabotador. Eu vou liberar para todo mundo aqui, para vocês poderem fazer o teste de perfil sabotador. Tá? Então, no final, eu vou colocar o QR Code aqui, porque isso ajuda muito a clarear. Então, você vai responder 2 questionários lá, um para saber o seu perfil e outro seu sabotador. E sai um laudo depois para você poder trabalhar em cima disso. Mas vamos lá. Depois que eu identifiquei meu sabotador, sabe o que eu faço? Eu dou nome para ele. O meu chama Zé Ruela. Aí, você está fazendo alguma coisa. O que acontece? Quando você descobre, traz a luz, dá clareza. Certo? E aí, quando dá clareza, conheceis a verdade vos libertará. Quando você entende essa verdade, essa clareza, quando você começa a agir, você percebe que seu sabotador começou ali, você fala, opa, ô Zé Ruela, fica quieto aí que eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Então eu converso com ele, porque ele está conversando com você, só que você não fala em voz alta com ele. Ele só que fala na sua cabeça. Como é que você desmascara? Vamos lá, se tivesse um sabotador aqui para sabotar o nosso evento. Como é que é um sabotador muito eficiente? Não sei quem ele é, não sei onde ele está. O cara está camuflado, está disfarçado. Se eu sei que o sabotador é a pessoa, esse aqui é o sabotador, põe ele para fora. Não é? Então, quando eu desmascaro ele, ele continua aqui. Mas eu preciso governar sobre ele. E ele fala sem a gente perceber. Mas se você tem clareza, você começa a perceber a fala dele. E aí você fala em voz alta com ele. Zé Ruela, fica quieto aí que eu vou fazer o que tem que ser feito aqui. Eu estou com medo. Ou fica aí que eu vou fazer um plano. Não vai ter mais medo, vai ter cautela, mas eu vou. E conversa abertamente com ele. Davi fazia isso. Davi, ele nem conhecia a técnica, mas já fazia. Pode perceber, ele fala assim, aquieta-te, alma. Aquieta-te, alma. Porque o Espírito vai governar agora. Entendeu? Então esse é o caminho. Aí é com o Ícaro. Vai mais uma. A última. A última, hein? É a penúltima. Não, é a última. Aqui? Aqui. Então, vamos lá. A minha dúvida é como transformar a cabeça de um empresário que tinha uma empresa pequena e foi se transformando, foi numa crescente, e ele é centralizador, e ele não consegue... Você está falando dele, é isso? e ele não consegue... O legal é casal que empreende junto, é uma bênção, gente. Porque geralmente a pessoa não fala dela, mas um entrega o outro. Isso é maravilhoso, porque a gente já sabe, já trata mais fácil, entendeu? Já resolve logo, do que fica naquela... Vamos lá. E ele não consegue liberar para os setores responsáveis. Então, é preciso saber
qual profissional contratar para organizar cada setor dessa empresa para falar, olha, eu preciso de desse setor para a empresa dar certo, Tá. criar um fluxo para a empresa começar a andar, porque criou uma proporção. Tá. Mas qual que é a Onde- pergunta? Faz a pergunta para eu entender. Como é que ele muda a forma dele? Como muda a forma dele Tá. e qual profissional contratar depois que ele mudar a forma para poder Tá. descentralizar. Porque hoje, se ele bate a cabeça, ele fala assim, olha, pode deixar que eu cobro o cliente, eu vendo... Agora já eu- entregou de vez, perceberam, né, gente? É. Agora- Eu cobro o cliente, eu vendo, eu sei a medição, eu faço tudo. É óbvio. Você vai anotando para mim. Ele fundou. Então, vamos lá. Essa é uma das coisas mais difíceis, é a gente virar a cabeça de trabalhador para empresário. Uma das coisas mais difíceis que tem. O pessoal caminha durante algum tempo comigo até conseguir de verdade se livrar disso tudo. Então, vamos lá. No começo, é normal isso aqui, porque a empresa começou, geralmente é o empresário, né, não é? Cara, ralando com muita dificuldade, e tem que fazer de tudo, e tem que fazer. Inclusive, eu trato 7 fases da empresa. Até a fase 3 é normal isso aí. E é uma transição para ir para a fase 4. Tá? Porque quando você começa, inclusive, Pedro, eu estou trabalhando para caramba, estou trabalhando 12 horas por dia. Quanto tempo tem essa empresa? Tem um ano, está trabalhando pouco. Bem pouco. Pode virar para 18 aí, fica tranquilo. Que é um ano de empresa. Certo? Mas depois não. Então, é uma transição. E como ele nunca exerceu esse papel do próximo nível, é uma outra pessoa que tem que nascer aí dentro. E aí vai ter a ver com o seu perfil de comportamento. Nesse laudo que você vai preencher, vai dar o seu perfil e o seu sabotador. Você pode ter certeza que o medo de soltar também está ligado com o seu sabotador. Então, o que precisa fazer? Entender o seu sabotador e começar a desmistificar um monte de mentira que ele conta para você. Que ninguém faz tão bem feito quanto você. Se você não fizer, não vai dar certo. É mais fácil eu fazer do que ensinar. E por aí vai. E aí, quando essas mentiras começarem a perder força dentro de você, é que vai começar a mudança. Então, é um processo. Não tem uma bala de prata, tá? Ó, faz isso amanhã, você, né, acordou. Não, mas é um processo. E por onde começa? Entender o meu perfil e o meu sabotador. A hora que isso ficar claro, eu começo a identificar onde o meu sabotador... isso aqui não é verdade, eu vou por aqui. E você vai ajustando a sua rota passo a passo. Mas requer um acompanhamento. Então, o que eu aconselho você fazer? Você vai montar esse organograma, em cada caixinha desse organograma, é que você não vai ter essa técnica ainda, mas cada caixinha desse organograma precisa ter alguém com o perfil de comportamento certo para aquela vaga. Certo? E aí, contratar um consultor é complicado. Eu prefiro contratar alguém da área, a empresa do que é? Construção civil. Alguém da área que já organizou uma empresa para ser o supervisor, de repente, e ser o braço direito dele nessa organização. Porque a pessoa organiza e está junto ali fazendo. Administrativa. Então, pega alguém que tem essa noção administrativa para estar junto ali. Porque se não for alguém caminhando com vocês, a maioria dos consultores vão te entregar um book, um mapeamento, ó, tô aí, faz. E não vai fazer. Então, eu prefiro contratar alguém de mercado, colocar ali, que tem esse perfil, para ir organizando. E não contrata já um monte de gente, contrata essa pessoa responsável pelo administrativo e deixa ela montar a equipe embaixo. Entendeu? Beleza? Você precisa de ajuda, e o que eu aconselho vocês fazerem? Gente, de verdade, eu não preciso vender, mas eu sei que eu posso te ajudar. Vem para o Método Infinity, porque a gente estrutura tudo isso para vocês. Pegando na mão, ali junto, de verdade. Depois conversa com eles ali, ó. Tá ali, ó. O que tem aquela barbinha curta ali, ó. E o casal aqui, ó. Eles estão caminhando comigo já há algum tempo. Porque não é só os 3 dias, depois caminham com a gente também, entendeu? Para a gente acompanhar isso tudo. Beleza? Beleza, pessoal? Vamos encerrar aqui. Então, posso fazer uma oração para encerrar? O bispo, ora aqui, bispo, então. Obrigado, viu, bispo, pela oportunidade de novo.